tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Débora Rada, professora de língua portuguesa, respectiva literatura. Também sou especialista em metodologias ativas, sou educomunicadora e eu tô aqui hoje para falar com você um pouquinho sobre a obra Eu Sou Malala, com a Patricia McCormick. E se você tá chegando agora, aproveita, se inscreve, curte esse vídeo se você achar legal e também pode me seguir no Instagram, no @minhacolegaprofessora. Bom, vamos lá. Eu Sou Malala, com a Patricia McCormick, versão juvenil, versão escolar que a gente chama, né? Por que a gente vai falar dessa obra em específico e não de outras versões? Porque essa aqui é a edição que foi feita pra gente usar na escola. É a edição que foi feita para crianças da idade da Malala, quando ela escreveu esse livro. Existe a versão adulta, né, que é uma versão que tem aí fatos de maneira um pouco mais densa. Na verdade, a história, ela não muda, inclusive na versão infantil. Se você que tá acompanhando aqui o vídeo, tá estudando esse livro na escola e ficou um pouquinho incomodado com o fato de que, nossa, eu vou ler a versão juvenil, que droga, né? Não fica preocupado com isso, tá? Porque, na verdade, as diferenças entre as versões, elas estão mais voltadas para a complexidade de como tudo é explicado do que propriamente dito uma censura ou alguma coisa assim. A gente sabe qual é a história da Malala. A gente sabe o que aconteceu com ela. A gente já começa o livro sabendo o que aconteceu com ela. A gente quer saber como e por que isso aconteceu. E a Malala se tornou, né, então, depois de tudo que aconteceu com ela, que a gente já sabe, mas a gente vai ver um pouquinho mais agora, ela se tornou uma importante ativista pelos direitos à educação. E ela coloca na dedicatória desse livro, ela coloca uma coisa muito bonita, muito interessante, e eu vou ler. Eu vou ler aqui, tá na primeira, segunda, terceira página, tá aqui a dedicatória. A dedicatória do livro diz assim: para as crianças em todo o mundo que não têm acesso à educação, para os professores corajosos que continuam ensinando e para qualquer pessoa que lute pelos direitos humanos e pela educação. Eu acho essa dedicatória genial. Eu acho essa dedicatória extremamente abrangente e ao mesmo tempo muito pessoal. Eu me sinto tocada porque eu sou uma professora, né? Eu luto pelo direito das crianças de estudar, luto para que a educação seja o melhor possível e mais abrangente possível para o maior número de estudantes e mais acessível também. Mas qualquer pessoa que lute pelos direitos humanos e pela educação acaba meio que sendo cada um de nós. Vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, muito provavelmente estão assistindo para complementar, para estudar um pouco mais, para conhecer essa história. Então vocês, de alguma maneira, também lutam pela educação. Nem que seja pela sua própria, mas estão aí fazendo a sua parte. Então essa dedicatória também é para você que está agora assistindo esse vídeo. Bom, essa história, ela começa no Vale do Swat. E essa obra já facilita muito a nossa vida, colocando um mapinha aqui, né? Da região aqui do Vale do Swat, tem um zoomzinho, tem aqui a região mostra onde fica o Paquistão, onde fica a Índia, onde fica o Afeganistão, onde ficam todos os outros países que de alguma maneira se conectam com essa narrativa. E eu queria chamar a atenção de vocês no prólogo. A gente tem a trajetória do dia que levou a Malala até o atentado que foi feito contra ela, né? E nesse prólogo, e tanto no prólogo como em toda a parte 1, onde ela fala antes do Talibã, ela traz um pouco da rotina dela com a família, da rotina dela de estudo, da rotina dela de escola, fala da vida, fala dos costumes, e aí eu queria trazer vocês para uma reflexão muito interessante, que a Malala conta pra gente que ela gosta muito de estudar, que ela compete com uma outra amiga que também estuda lá na sala dela, que é muito amiga dela. Algo que é bastante comum se a gente parar pra pensar nas nossas organizações, em como a gente se comporta na nossa sala de aula, né? Ela também traz as brigas com os irmãos, pela televisão, quem vai sair primeiro, quem tá atrasado, quem não tá.
as lutinhas entre os irmãos, aquela rinha, né? Aquela rixa que eles têm. Então, eu acho que isso dá pra conectar muito com o que a gente tem de realidade, né? Com o que a gente tem na nossa realidade aqui no Brasil. Tem uma parte que eu acho muito interessante quando ela fala do uniforme, que é um chauar branco e um camis azul. E aí a gente pensa, eu não sei o que é chauar, eu não sei o que é camis. Eu nem sei se fala assim, tá, gente? Assim, o meu urdu não tá muito em dia, tá? Então, o urdu é a língua que se fala no Paquistão. Não tá muito em dia. Então, se eu estiver falando errado, me perdoe. Se você sabe como fala, escreve pra mim aqui nos comentários como se pronuncia chauar e camis, que é as roupas que ela usa pra ir pra escola. Bom, continuando. A gente fica pensando, eu não sei que roupas são essas, mas eu sei que cores são essas. Azul e branco. A grande maioria dos uniformes escolares no Brasil também são azul e branco. Também temos uma camiseta, que em geral a camiseta é branca, né? E uma calça azul, azul marinho. E essa às vezes varia. Tem escolas que usam, já vi escola que usa preto, escola que usa vermelho, escola que usa bordô, enfim. Mas a verde também já vi. Então, assim, o branco com uma outra cor base é padrão em qualquer escola. Então eu já consigo imaginar minimamente aquelas cores e aquela preparação acontecendo. E aí ela descreve o café da manhã dela com a família. E esse café da manhã dela com a família, eles vão comer, se não me engano, é um tipo de pão, acho que é chapati, uma coisa assim. É um pão com ovo e um chá. Basicamente, o café da manhã de qualquer lugar do mundo. Claro, tirando as culturas que tem por costume ter alimentações mais robustas no café da manhã, mas quem aqui não come um pão, às vezes com manteiga, ou num dia, né, com ovo, quando a gente já tá, às vezes, numa fase que precisa de uma alimentação mais robusta pela manhã? Um pão, um ovo, quem nunca comeu pão com ovo, né? E um chá, um café, um suco, um achocolatado, não vou falar a marca aqui que ninguém tá patrocinando. Então, assim, é uma rotina de café da manhã e saída para a escola e roupas organizadas que é muito parecida com a de qualquer estudante. Tem diferenças? Claro que tem as pequenas diferenças culturais, né? Ela estuda numa escola que é só para meninas, ela estuda numa escola que é só para meninas e que é do pai dela. E ela começa a entender esse privilégio. E é esse lugar de entender esse privilégio que é muito interessante nessa história como um todo. A Malala sabe que muitas meninas no Paquistão não têm acesso à educação. Ela sabe que muitas mulheres no Paquistão não têm acesso à educação. A exemplo, a mãe. A mãe da Malala não estudou. E ela relata isso até com um certo pesar, né? Ela relata que a mãe vai ao mercado e ela precisa de ajuda para ler os rótulos, para ver os preços das coisas. Então isso vai trazendo para Malala um senso de reconhecimento de privilégio e também um senso de importância para esse acesso que ela está tendo à educação. E isso vai se tornando cada vez mais latente à medida que o Talibã ele vai ganhando poder nessa região onde ela mora, que é a região do Vale do Swat, fica a noroeste do Paquistão, muito próximo de algumas fronteiras com o Afeganistão, com o Tajiquistão. Um pouquinho mais acima tem a China, e não está muito longe da Caxemira, que é uma região ali de grande conflito também. E aí, quando ela começa a perceber esse direito e esse privilégio, o Talibã começa a ganhar mais poder. O que é o Talibã? O Talibã, na verdade, é um grupo muçulmano que faz uma interpretação do Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, extremamente radical. Eles pegam e levam ao pé da letra tudo que está escrito ali, ou interpretam às vezes a sua maneira para ter uma forma de dominação. E o que acontece? O Talibã percebe que à medida que as pessoas estudam, elas têm um senso crítico um pouco maior. A partir desse momento em que as pessoas têm um senso crítico, elas questionam mais a religião. Elas questionam o Islã, elas questionam o Corão, elas questionam e passam a fazer as suas próprias interpretações. Então o que o Talibã faz? Tá proibido estudar, tá proibido escola. Começam com essa proibição para as mulheres,
e acabam depois expandindo essa proibição. A gente tem regimes, depois no final eu vou listar para vocês aqui na descrição do vídeo alguns outros livros e filmes que podem interessar vocês sobre esse assunto, que vão ajudar a entender um pouquinho essa trajetória e essa região, principalmente esse contexto. Então a Malala percebe que estão tirando esse direito, e aí ela percebe com mais vontade, ela fica com mais vontade de estudar, porque ela sabe que se não estão querendo que eu estude, aí mesmo é que eu vou estudar. Algum motivo tem para não quererem que eu estude. E aí ela fica, né, com mais vontade e surge nela a oportunidade de escrever um diário para um jornal internacional. Essa oportunidade surge e também junto com o grande medo do pai dela. Na verdade, inicialmente eles queriam que o pai da Malala falasse, e ele opta por não falar, e a Malala resolve começar então a escrever esse diário de maneira anônima. Esse diário /blog, né? E aí ela se dá o nome de Gul Makai. É um pseudônimo que ela usa. Só que quem tá perto dela começa a perceber que é ela que tá falando. E começa a ter um burburinho mundial, porque é uma criança, né? Porque ela tinha acho que 11, 12 anos, contando sobre como era a vida de uma menina adolescente, estudante paquistanesa sob o regime talibã. E ela começa a escrever, começa a ter alguma notoriedade, e ela começa a incomodar. E aí eles começam a receber ameaças, o pai recebe ameaças, ela recebe ameaças. E eles já estão estudando meio que escondidos, ela já não sai mais de uniforme na rua. Ela vai com uma roupa paisana até a escola, e lá ela coloca o uniforme. As meninas já não podem mais aparecer, mostrar o rosto, né? A gente tem vários tipos de véus que são usados, dependendo da linha do Islã que a mulher segue. Então elas têm que usar aquele já mais a burca, né? Que cobre tudo. Então elas quando vão sair na escola elas não usam só um véu mais simples. E aí quando elas vão sair pra pegar a van, pra pegar o ônibus escolar, elas se cobrem todas, aí entram na van. Então tem todo um processo aí de adaptação. E ela vai relatando tudo isso. Só que ela vai ficando famosa e ela vai incomodando, e ela continua incomodando. E quanto mais ameaças ela recebe, mais vontade ela tem de continuar, porque ela percebe a importância do que ela tá fazendo. E a partir do momento que ela passa a ser ameaçada, ela vai ficando mais ácida no que ela escreve no blog. E aí, obviamente, o Talibã não gosta, e aí acontece o atestado. O atestado. Acontece o atentado que a gente já conhece. E aí eu vou ler pra vocês aqui uma coisinha super breve, que tá no finalzinho do prólogo, que é assim. É a hora do atentado, é quando ela leva os tiros. Não me lembro de mais nada, mas essa foi a história que me contaram. 2 rapazes de túnica branca entraram. Esse é o ônibus da escola Kuchal? Um deles perguntou. O motorista riu. O nome da escola estava pintado em letras pretas na lateral do veículo. Outro rapaz foi para a parte de trás do ônibus, onde estávamos sentadas. Quem é Malala? Ele perguntou. Ninguém disse nem uma palavra, mas algumas meninas olharam na minha direção. Ele levantou o braço e apontou para mim. Algumas das meninas gritaram e eu apertei a mão de Moniba. Quem é Malala? Eu sou Malala e essa é a minha história. E assim termina o prólogo desse livro tão incrível. Depois, a gente tem, de toda essa trajetória até o momento em que a Malala é atingida por esses tiros, ela vai para Birmingham, na Inglaterra, que é a parte 4, que seria... Ups! Que é a parte 4, que seria o final do livro. E a gente tem nesse final, então, a trajetória dela em Birmingham, quando ela começa a se descobrir, quando ela descobre o que aconteceu, e ela tá sozinha lá, porque ela é levada para a Inglaterra pelo exército paquistanês, né? O exército é obrigado a tomar uma atitude, lembrando que é bem importante que vocês percebam essa diferença de poderes, tá?
O Talibã, ele é um poder religioso que está ascendendo para um poder político nessa época. Porém, ele não é o poder político ainda. Então, ainda há uma espécie de prefeitura, uma espécie de governo e um exército que não tem a ver com o Talibã na região do Paquistão. E é esse exército que, para proteger a Malala, leva ela para esse tratamento na Inglaterra, lá em Birmingham, onde ela acaba ficando por bastante tempo. E tem uma passagem muito interessante que ela começa a acordar e ela tá preocupada, muito preocupada com o pai, cadê meu pai, cadê meu pai? E quem vai pagar por isso? Ela tá muito preocupada para entender como é que a família dela vai pagar por essa estadia dela no hospital, por esse tempo que ela passou e por esse tratamento, que nem ela tá sabendo direito o que tá acontecendo. E aí ela fala que ela tá sozinha e alguns médicos estão por ali, e ela acaba tendo, inclusive, a guarda dela é dada, uma espécie de guarda, uma guardia legal dos interesses dela é dada para uma dessas médicas, porque ela tá muito preocupada com a família que tá no Paquistão, que não tá lá em Birmingham com ela, enquanto ela se cuida. E aí ela ganha um urso de pelúcia. E ela acha aquele urso estranho porque ele é verde. Ela vê aquele urso verde. E ela vai se acostumando com aquele ambiente. Ela, lembrando, gente, ela é uma menina nessa época, tá? Ela é uma criança. Ela vai se familiarizando com aquele ambiente, vai se familiarizando com aquelas coisas, aí ela vai se acalmando e ela vai melhorando. Ela vai recuperando, né? Ela perde um pouco da visão, ela tá com o olho esquerdo super roxo. Também perdeu o movimento, essa parte aqui da boca dela é caída até hoje, né? Ela sofreu algumas lesões na visão, então ela não tem a visão completa. E a partir do momento que ela vai recuperando, né, os sentidos, ela vai percebendo que ela... Mas o meu urso era verde, eu quero o meu urso verde. Ela vai se afeiçoando àquele urso. Só que quando ela melhora, aquele urso, ela começa a ver ele branco. Então ela acha que é outro urso. É um momento que eu acho muito interessante, mostra pra gente um pouco de como ela ainda era criança, de como ela ainda era inocente, como ela estava pegada a um bichinho de pelúcia, ao mesmo tempo em que ela mudou o mundo quando ela se colocou como uma pessoa se opondo e dizendo o que estava acontecendo onde ela estava. Então eu acho muito interessante quase essa dicotomia, né? Esses dois lados muito díspares dessa personagem, que é uma pessoa real. Ao mesmo tempo em que ela tem todas as infantilidades de uma criança, ela traz toda a força, toda a maturidade de uma adulta, de uma real ativista. E ela tá muito brava quando ela descobre que ela tomou esse tiro, porque ela não pôde falar. O que deixa ela mais chateada não é o fato dela ter sido atingida por uma série de tiros. O que deixa ela chateada é que o Talibã atirou nela sem deixar ela falar. Ela relata que ela queria ter conversado com seus agressores. Ela queria ter falado com eles antes de ter sido alvo desses tiros. Eu acho muito bonito, porque mostra que ela não tá chateada com eles, com aquelas pessoas especificamente. Ela só quer ser ouvida. E ela se faz ser ouvida. Porque a partir do momento em que ela melhora, ela é chamada para falar na ONU. E ela vai falar na ONU quando ela tá no dia do aniversário dela de 16 anos. E o que ela fala, né? Ela fala que uma criança, um professor, um livro e uma caneta são capazes de mudar o mundo. É mais ou menos isso, tá? Eu tô parafraseando aqui. E isso ficou muito marcado, né, no ativismo dela. E isso acabou fazendo com que ela fosse a principal candidata do ano em que ela ganhou, do Prêmio Nobel da Paz. E ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e com esse dinheiro do Prêmio Nobel, que é uma grande quantia em dinheiro, ela criou a Fundação Malala, que é uma fundação que visa possibilitar a educação de crianças no mundo, em lugares onde a educação não é acessível a todos. Então ela tem até hoje esse projeto, e eu fico muito feliz de estar fazendo esse vídeo logo na sequência da Malala ter conquistado o que ela mais queria. A Malala recentemente se formou na Universidade de Oxford em Filosofia, Política e Economia. No Instagram dela mesma, procura aí, @Malala. Vocês conseguem ver as fotos dela toda suja, aquelas ovadas, aquelas coisas de formatura. E ela também com a família comemorando a formatura.
Então a gente vê aí que é uma mulher agora, né, extremamente forte, determinada e que mudou o mundo porque ela queria estudar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se sentiu falta de alguma coisa, quer contar pra mim o que você achou, conta pra mim a sua opinião, tá bom? Um beijo e até mais!